Amém, irmãos? Vamos a mais uma leitura diária do ano de 2025, no livro de Ezequiel, o profeta maior, agora no capítulo 7, no capítulo 9, nesse dia 5 de setembro. Abra a sua Bíblia e vamos lá. Aqui no capítulo 7 está dizendo o título: O fim vem, o fim vem. Irmãos, de fato, está chegando o fim. Para onde vai a sua alma? Para onde você vai passar a eternidade? Responda essa pergunta para você mesmo e analise hoje a sua vida para saber de que lado você está. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Amém? Então, com esse título tem O fim vem, o fim vem. Aqui do capítulo 7 do livro de Ezequiel. Vamos ler agora. Diz assim a palavra de Deus: Depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e te trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações. Estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: O mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não dá alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que veio. Eis aqui o dia, eis que veio a tua ruína, já floresceu a vara, envelheceu a soberba. A violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegre, o que compra, é chegado o dia, o que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir, e o que vendeu ainda que esteja entre os viventes, porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão, nem ninguém fortalecerá sua vida com as suas iniquidades. Tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque sobre toda a sua multidão está a minha ardente ira. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade a fome e a peste o consumirão. E só escaparão os que deles se escaparem, mas estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos destilarão águas, e se cingirão de pano de saco, e os cobrirão o tremor, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre toda a sua cabeça calva. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor,
Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as estranhas, porque isso foi o tropeço da sua maldade. E a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência, mas fizeram nela a imagem das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso, eu a tornei para eles como uma coisa imunda, e será entregue na mão dos estranhos por presa, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. E desviarei deles o rosto, e profanarão meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores, e profanarão. Fazem uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores de entre as nações, e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, e eles buscaram a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas dos sacerdotes perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão, conforme o seu caminho lhe farei com os seus juízos, e os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Capítulo 8. As abominações no santuário. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim, e olhei, eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de ambar. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Essa imagem dos ciúmes, irmãos, não precisa nem explicar para vocês, porque vocês entendem do que ele está falando. Essa imagem de ciúmes ela ficava na porta da entrada do templo da casa de Deus, para você ver que a abominação estava naquela época de um modo terrível. E nos dias de hoje, a abominação dessa imagem de ciúmes, elas estão no altar onde se prega a palavra de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verás ainda maiores abominações. Deus falando, né, pro profeta que o povo de Israel fazia grandes abominações, e ele fala, mas verás maiores abominações ainda. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, hoje não está diferente. As grandes abominações estão dentro do santuário. Aqueles que dizem, eu prego a palavra de Deus no altar, sou santo, sou santificado. Estes que estão corrompendo a eclésia, fazendo muitos tropeçarem, fazendo muitos pecarem, ensinando coisas que Deus não mandou, profetizando coisas que Deus não mandou profetizar. Aleluia. Continuando aqui. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis,
e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha a mão no seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que aqueles fazem. Entenderam agora, irmãos? Hoje você vê que templos pintados de qualquer jeito, templos pintados de qualquer forma, templos, púlpitos com iluminações de festa. Mas, aprofundando agora para o espiritual desta palavra, hoje, nós que somos salvos em Cristo Jesus, Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, Ele não habita mais nos templos feitos de quatro paredes. Hoje Ele habita no templo feito pela mão dele, que somos nós. Esta palavra, ela se refere a nós hoje, que somos cristãos, que somos da fé. Se você é um cristão da fé e está em Cristo Jesus, não pinte o seu corpo, não tatue o seu corpo, porque as mesmas abominações e pinturas que estavam na parede dos templos hoje, muitos crentes que se salvam estão tatuando o seu corpo, fazendo toda espécie de tatuagem. Para quê, irmãos? Você só está aborrecendo a Deus, você só está trazendo sobre si juízo, você está fazendo do seu corpo, que é morada do Espírito Santo, do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, um templo abominável perante Ele. Aleluia! E essas coisas, figuras, causam a Deus imagens de ciúmes. Aleluia, irmãos. Então, temos que nos vigiar, temos que voltar à essência, temos que voltar ao primeiro amor e deixar as coisas do mundo para o mundo. Aleluia. É disso que ele está falando. Espiritualmente hoje, nós somos o templo do Senhor. Ah, irmão, leitor, então neste caso não é necessário mais se reunir para fazer culto dentro do templo físico. É necessário sim, Senhor. Só estou dizendo que nós hoje somos o templo, morada exclusiva do Espírito Santo, e temos que cuidar do nosso corpo, porque vamos dar conta deste templo no dia do grande juízo. Aleluia. Templo físico é o lugar de se reunir para adorar o Senhor. Mesmo assim, no templo físico, não faça o que está escrito aqui como antes. Não pinte parede de preto nem de qualquer outra cor. Não põe iluminações para atrair olhos. Coisas do mundo atrai mundanismo. O que tem que sair do templo é a palavra de Deus para a edificação deste templo que é morada do Espírito Santo. Aleluia. É nisso que ele está falando, irmãos. Não precisa nem explicar muito, porque eu sei que você entende a palavra de Deus que está lendo. Eu sei que você que está lendo comigo entende a mensagem que ele passou para Ezequiel. Aleluia. Revelando as abominações do povo de Israel dentro e fora da porta do templo. Continuando, no versículo 14 do capítulo 8. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. Eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Não vou explicar quem é Tamuz, porque você também entende quem se referia. Aleluia, você sabe quem é Tamuz. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e eles a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também
eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Tá vendo, irmãos? Não está em tempo de brincar de ser crente, não. Não está em tempo de brincar, de pregar, né, no púlpito ou no altar do Senhor de qualquer forma. Hoje você vê pregadoras, pregam com uma vestimenta totalmente sensual, colada, não tem essência, não tem respeito, é sensualidade, é imoralidade diante de Deus. Homens que pregam mostrando parte dos seus corpos totalmente tatuados. Irmãos, vamos deixar essas leviandades para trás, porque o mesmo juízo que ele trouxe aqui, a mesma correção que Deus fez, ele fez quando ele trouxe o templo até nós, em física, quando ele trouxe o templo até nós, por meio do corpo humano que foi Jesus. E Jesus, ele fez o resgate deste templo hoje, por meio do Espírito Santo. Hoje nós somos templos. Então cuide do seu templo. Não entre nas abominações da terra. Não entre nas práticas mundanas. Não deixe o sistema mundano entrar em você. Porque senão você vai se enquadrar naquilo que está escrito na primeira epístola de João, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Que tudo passa, mas a palavra de Deus não passará. E aquele que está na palavra de Deus permanece para sempre. Porque tudo que há no mundo não é de Deus, é da carne, as concupiscências dos olhos, as concupiscências da carne, a soberba da vida, não é de Deus não, é do mundo. E todas essas coisas, o versículo continua falando, passa, mas aquele que permanece na palavra de Deus viverá para sempre. Aleluia. É tempo de separação, é tempo de separar do mundo, é tempo de separar do sistema mudando, daquilo que está te atraindo para lá e não te trazendo para Cristo. Aleluia. Continuando aqui no capítulo 9. Os castigos de Jerusalém. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Eis que viam 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles, um homem vestido de linho, com o tinteiro de escrivão à sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca um sinal às testas dos homens que suspiram, o que gemem por causa de todas as abominações se cometem no meio dela. E os outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens, e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário, e começaram pelo homem mais velhos, que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa e enchei os atos de mortos. E saíram e feriram na cidade. E sucedeu, pois que, havendo-se o eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre minha face, clamei e disse: Senhor Jeová, dá-se ao caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima. Olha aí. E a terra se encheu de sangue, e na cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra,
o Senhor não vê. Pois também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei, sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com resposta dizendo: fiz como me mandastes. Então, irmãos, é muito sério. A palavra de Deus, ela se cumpre. Ela se cumprirá. Nações que cometem abominações, pastores que fazem o seu rebanho pecar, o juízo de Deus virá sobre vocês. E não tem como vocês escaparem. O único modo que vai fazer Deus retroceder, tirar a mão, amenizar ou anular o juízo é se vocês se arrependerem ainda enquanto há tempo. Porque Deus vai fazer justiça e não vai demorar. Amém? Que esta palavra entre na sua vida e no seu coração. Leia a Bíblia. Se mantém longe do sistema mudando. Porque é o sistema mudando que está desviando muito crente. E muitos estão desviados dentro dos templos. Fazendo o que o mundo faz dentro dos templos. Só para dizer que não está desviado. Tome cuidado. Porque Deus é santo. Ele está separando os seus nesses últimos dias. Até a próxima leitura, se Deus quiser.